Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui para estar ajudando vocês, especificamente meus alunos da Escola Nélio Porto, para estar ajudando aí numa revisãozinha de um assunto que a gente viu aqui em aulas remotas até agora, especificamente os alunos do terceiro ano. Enfim, vamos começar aqui pelos polinômios. Os polinômios são expressões algébricas formadas por adição de monômios, certo? Então, aqui eu posso ter vários monômios somando entre eles, que aí a gente pode estar aplicando adição, a gente pode estar aplicando igualdade, polinômio identicamente nulo, enfim, eu vou tentar colocar aqui alguma coisa que possa estar ajudando. Vamos começar aqui pela igualdade de polinômios. Vamos supor que eu tenho um polinômio p de x e um polinômio q de x. Esse polinômio tem essa expressãozinha aqui, tá? Desculpa a letra aí, mas estamos tentando improvisar aqui, tentando dar o máximo aqui. E um polinômio q de x seja esse. Na hora que eu coloco p de x igual a q de x, lembrando que eu estou fazendo igualdade de polinômio. Na hora que eu igualo os dois, eu só posso, quando eu for igualar, eu só posso igualar um grau embaixo com o mesmo grau. Eu só posso fazer igualdade no grau com grau. Como assim grau, professor? Esse polinômio, por exemplo, aqui, ax5 mais bx3 mais c. Esse c aqui é o termo independente. Então, esse polinômio aqui que eu estou colocando aqui como exemplo, ele é de grau 5. É o maior expoente que me determina o grau. Certo? O maior expoente é o que me determina o grau. Então, o polinômio p de x igual ao polinômio q de x, eu só vou igualar aqui as expressões, igualar aqui os coeficientes. Coeficiente que fica aqui na frente do x. Como aqui, esse polinômio esse preto aqui eu coloquei depois, né? Como o polinômio q de x é x ao cubo mais 3x ao quadrado, então aqui na frente do x aqui como tivesse 1. Então, eu vou só igualar aqui esse polinômio aqui com esse polinômio aqui com esse. Então, p de x igual a q de x vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Então, quem que é o polinômio p de x? 2a mais 6. E quem é o polinômio q de x? 1. A parte, eu estou falando dos coeficientes de x ao cubo e de x ao cubo, ó. Só estou igualando aqui. Só posso igualar, na verdade, eu só posso igualar o mesmo grau com o mesmo grau, certo? Então, 2a mais 6 igual a 1, então vai ficar 2a, e vou passar o 6 para o outro lado, vai ficar negativo, então o valor do a vai ser menos 5 sobre 2. Do mesmo jeito é o valor aqui. Na verdade, essa questão aqui eu estou querendo saber qual é o valor de a e de b para que esses dois polinômios sejam idênticos. Essa é a pergunta. Então, 3b menos 4, que é aqui, ó, 3b menos 4, igual a 3, que é a parte de baixo aqui, é o coeficiente aqui do q de x. Então, na hora que eu faço aqui a expressãozinha, eu vou achar aqui que o b vai ser 7/3. Certo? Então, isso aqui é a igualdade de polinômios. Nessa outra partezinha aqui, falo que o polinômio seja identicamente nulo. Para que o polinômio seja identicamente nulo. Então, eu tenho esse polinômio p de x aqui, ó, ele todinho desse tamanho. P de x igual k ao quadrado menos menos 1 x ao quadrado mais k mais 1 x mais 2k mais 2. E eu quero saber quais são os valores de k para que ele seja identicamente nulo. Para que ele seja identicamente nulo, é necessário que o p de x seja igual a 0. Justamente para que ele seja identicamente nulo. Então, para que ele seja identicamente nulo, é necessário que todos os coeficientes aqui eu iguale a 0. Certo? É necessário que todos os coeficientes aqui eu iguale ele a 0. Então, na hora que eu igualar esse primeiro aqui a 0, na hora que eu igualar esse primeiro aqui a 0, na hora que eu igualar esse aqui a 0, eu vou ter os valores de k. Certo? Professor, mas o valor do k tem que ser igual? Esse caso aqui não está sendo igual, não. Certo? Eu estou igualando aqui os polinômios, estou igualando aqui os coeficientes a 0, para que o valor de p, o valor do polinômio seja igual a 0.
Então, na hora que eu coloco aqui k ao quadrado menos 1 igual a zero, o valor do k aqui vai ser mais ou menos 1. Então, eu tenho mais ou menos 1. Primeiro valor. K mais 1 igual a zero. O valor do k menos 1. E esse aqui vai ser, passo 2 para o outro lado, vai ficar 2k igual a menos 2, ou seja, menos 1 também. Então, eu tenho esses valores aqui para k, certo? Para que ele seja identicamente nulo. Desculpa. Continuando, a gente tem a parte de grau, que eu já falei, né? Como é que eu faço para saber como é que é o grau? Qual é o grau do polinômio? Eu lembrando que é o maior expoente. O maior expoente é o grau do polinômio, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o polinômio p de x e um polinômio q de x, e eu quiser fazer a multiplicação entre eles, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar distributivo. Vou pegar isso aqui e colocar aqui, ó. Tá? Mas o polinômio de verdade é só daqui para cá e esse daqui para cá. Eu estou pegando isso aqui e jogando para cá para poder fazer aqui a distributiva. Então, eu tenho que fazer esse com os dois lá, esse com os dois aqui, esse com os dois e esse com os dois. Estou aplicando a distributiva em tudinho. Na hora que eu aplicar a distributiva em tudinho, vai ficar esse númerozinho aqui, esse polinômio aqui, desse jeito aqui, ó. Só que eu tenho que colocar ele em ordem, tá? Uma questão pode ter o seguinte: eu posso colocar os dois polinômios aqui, pedir uma multiplicação e te pedir para você achar qual é o grau do polinômio. E aí, o grau do polinômio, você pode querer fazer o seguinte, pode querer dizer que é 3, né? Que não é, porque na hora que eu multiplico 16x ao cubo vezes x ao cubo, aqui é uma propriedade de potência. Eu repito a base, né, que é o 6, e somos expoentes. Desculpa, o x, né, repito a base, que é o x, e somos expoentes, que é o 3 e o 3, ó, que dá 6. Né? E 16 vezes 1, 16 vezes 1 é 16. Do mesmo jeito eu faço quando for ao quadrado. 2x menos 2x ao quadrado vezes 1x ao cubo vai dar menos 2x à quinta, porque eu estou somando os expoentes. Enfim, aqui aplica a propriedade de potência, certo? Então, vai ficar esse número todinho aqui, esse polinômio todinho, desculpa, que aí a gente vai colocar ele em ordem. Como colocar em ordem? Grau com grau. E aí eu já falo também das operações de soma e subtração. Eu só posso somar grau com grau e só posso subtrair também grau com grau. Como assim, professor? Exemplo aqui, ó, eu tenho menos 16x à quarta mais 3x à quarta. Menos 16x à quarta mais 3x à quarta. Vai ficar, ó, menos 13x à quarta. Eu não posso colocar, tipo, 16x à sexta com esse aqui, não posso, porque os graus são diferentes, certo? Então, essa daqui seria a nossa resposta dessa multiplicação. E qual seria o grau desse polinômio? Grau 6. Esse polinômio aqui, ele é de grau 6. Por quê? Porque o maior expoente dele é 6. Beleza? E aí, isso aqui seria uma revisão de polinômios, certo? Vamos passar para frente, que aí eu tenho aqui números complexos, certo? O que é que seria esse número complexo? Os números complexos, ele surgiu a partir de uma necessidade, de resolução de equações que possuem raiz de números negativos, certo? Quando a gente está lá no ensino fundamental 2, a gente aprende a fazer as equações do tipo, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Quando o delta dessa equação dá zero, eu só tenho uma raiz. Na verdade, eu tenho duas raízes, só que elas são iguais. Né? As raízes são iguais. E só toca um ponto no eixo x.
Quando o delta dá maior do que zero, ele vai tocar em 2 pontos do eixo do x, que ele pode ser com cavidade para cima ou pode ser com cavidade para baixo. O que é que me determina isso? O sinal do A. Se o A for positivo, ele vai ficar nesse formato aqui, com cavidade para cima. Se o A for negativo, ele vai ficar com cavidade para baixo, mesmo assim tocando em 2 pontos do eixo do x. Mesmo assim tocando em 2 pontos do eixo x. No lado positivo ou do lado negativo. Certo? Depende da equação. E quando o delta dá negativo, certo? E quando o delta dá negativo, ele não toca no eixo do x. Ele não toca no eixo do x. Vamos supor que o delta deu menos 4, certo? Vamos supor que o delta deu menos 4. Lá no fundamental a gente não conseguia responder. Só que aí entra o quê? Entra os números complexos. Ele está dentro dos números complexos, essa raiz de número negativo. Que por definição, i ao quadrado é igual a menos 1. I ao quadrado é igual a menos 1. Então, a raiz, né? O i é igual a raiz de menos 1. Certo? Posso dizer isso também. Porque se eu aproveitar aquele exemplo lá do menos 4, certo? Se eu aproveitar o exemplo lá do menos 4, raiz de menos 4, se eu aproveitar isso aqui, e o que é que eu vou fazer? Concorda que menos 4 vezes 4 vai dar menos... Desculpa, menos 1 vezes 4 vai dar menos 4? Então, na hora que eu coloco aqui, ó, 4 vezes menos 1, ele vai dar menos 4, mesma coisa. Só que quem é a raiz de menos 1? A raiz de menos 1... A raiz de menos 1, certo? Raiz de menos 1 é i. Raiz de menos 1 é i. Que i ao quadrado é menos 1. Fica um negócio meio complicado, né? Mas a definição de i ao quadrado é menos 1. Certo? Então, o i... Quem que vai ser o i? A raiz de menos 1. E aqui, o que eu estou colocando, raiz de menos 1 é i. Opa, é i. E a raiz de 4? 2. Ou seja, a raiz de menos 4 é 2i, isso dentro dos números complexos. Vamos aqui para frente aqui um pouquinho. Pode ser que daqui para frente entenda um pouquinho. Por definição, o i ao quadrado é menos 1. Coloquei ele aqui. Vamos supor que esse aqui foi o primeiro que eu coloquei. Vamos supor não, que foi o primeiro que eu coloquei. Só que para eu completar isso aqui, todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Certo? I ao quadrado é menos 1, que é a definição. E i elevado a 3. Quem que é i elevado a 3? É i elevado a 2 vezes i elevado a 1. Porque na hora que eu fizer aqui, aplicar aqui a propriedade das potências, i ao quadrado vezes i elevado a 3, i elevado a 1, vai dar exatamente o i elevado a 3. Quem que é i elevado a 2? Menos 1. Ó. Menos 1. Quem que é i elevado a 1? I. Menos 1 vezes i dá menos i. Ou seja, daqui por diante, ele vai se repetir de 4 em 4. Certo? Ele vai se repetir de 4 em 4. Ó, i elevado a 4. Quem que é i elevado a 4? É i elevado a 2 vezes i elevado a 2. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, i elevado a 0 é 1. Se eu aplicar isso aqui também aqui no i elevado a 5, ele vai bater aqui no i. I elevado a 6 vai ser igual a menos 1. I elevado a 7 vai ser igual a menos i. Ele se repete aqui de 4 em 4, essas potências de i. O nome dessa matéria é potências de i. Tá? Potências de i. Desculpa. E se eu quiser, por exemplo, quem conta que vale i elevado a 16? I elevado a 16. Eu vou pegar o 16 e vou dividir por 4. Por que eu divido por 4? Porque ele se repete de 4 em 4. Ó. 1, 2, 3, 4. A cada 4 partes dessa aqui, ele forma um novo ciclo de 4. Vai até infinito. Certo? Então, eu vou pegar o 16. 16 por 4 dá 4. Né? Sobra nada. Esse resto é exatamente o que vai bater com 16 aqui. I elevado a 16 é igual a i elevado a 0. E o i elevado a 0 é 1. I elevado a 101. Pego 101, divido por 4. 25, né? 25 vezes 4 dá 100, vai sobrar 1. Ou seja, i elevado a 101, né? I elevado a 101
é igual a i elevado a 1, que é igual a i. Então, isso daqui são potências de i, certo? Continuando, eu tenho aqui um número complexo imaginário puro ou real puro. O número complexo ele pode ser escrito tanto na forma algébrica, certo? Na forma algébrica, como na forma geométrica, como na forma trigonométrica. Eu vou falar alguns modelos dele aqui. Vamos para a forma algébrica, certo? O número complexo z igual a mais bi, onde o a é a parte real e o b é a parte imaginária. Isso aqui é a forma algébrica, tá? Forma algébrica. Para eu saber se o número complexo é imaginário puro, é necessário que essa parte real aqui não exista. Ó. Necessário que essa parte real não exista. Vai ficar só z igual a bi. Ó. Para que o número seja real puro, é necessário que só exista essa parte aqui. Ele vai ser real puro. Então aqui, ó, z igual a 5i. Z igual a 5i, ele é imaginário puro. Z igual a menos 1, ele é um real puro. Então, isso me implica que para um número ser real puro, número complexo, tá? Que eu estou falando, para o número complexo ser real puro, é necessário que o b seja 0. Para que o número seja imaginário puro, é necessário que o a seja 0. Tá bom? Então, colocando um exemplo aqui, ó, tem um número complexo z igual a 2p mais 7 mais 3i. Eu quero saber o valor de p para que esse número seja imaginário puro. Para esse número ser imaginário puro, é necessário que isso aqui não exista. Ou seja, que isso aqui seja igual a 0. Certo? É necessário que isso aqui seja igual a 0. Então, coloquei 2p mais 7 igual a 0. Então, o valor do nosso p vai ser menos 7 sobre 2. Tudo bem? Então, isso aqui é na forma algébrica. Continuando, certo? Continuando aqui, eu vou ter igualdade de números complexos. Assim como lá nos polinômios a gente tem igualdade, aqui no números complexos também. Certo? Aqui no números complexos também. Eu tenho aqui o número complexo Z1 e Z2. Onde o Z1 é A mais BI e o Z2 é C mais DI. Eu só posso somar, certo? Falando aqui de soma e subtração de operações. Eu só posso somar real com real, imaginário com imaginário. Certo? E na hora que eu for fazer igualdade, fazendo igualdade de números complexos, né, eu só posso igualar também real com real, imaginário com imaginário. Coloquei um exemplozinho aqui, ó, 5z mais 3z. Opa, o que é esse traçozinho que está aqui na frente em cima do z? É chamado de conjugado, certo? Vamos supor que eu tenho um número aqui, z igual a mais bi. O conjugado dele vai ser a menos bi. Se eu tivesse um número complexo z igual a menos 1 menos 2i, então ia ficar z conjugado, vai ficar menos 1 mais 2i. Eu só troco o sinal da parte imaginária. Só troco o sinal da parte imaginária. Certo? Então aqui, ó, na hora que eu coloco quem é 5z mais 3z conjugado igual a 12 mais 16i. Quem que é o z? A mais bi. Quem que é o z conjugado? A menos bi, ó. Certo? A menos bi. E igualo com a outra parte lá. Na hora que eu substituir A mais B aqui no lugar do Z, eu vou aplicar a distributiva aqui também, ó. Aplicando a distributiva vai ficar 5A mais 5BI. Aplicando a distributiva aqui vai ficar 3A menos 3BI, ó. Certo? E aí eu só posso somar real com real, imaginário com imaginário. Vai ficar 8A e aqui vai ficar 2BI. E aqui tem um 12 e aqui tem um 16. Agora sim, igualdade de números complexos. Vou igualar aqui o 8A com o 12 e vou igualar aqui o 2BI com o 16I. Foi o que eu fiz aqui, ó. Na hora que eu igualo vai aparecer aqui o valor do A e vai aparecer o valor do B. Certo? Então isso é igualdade de números complexos. Tá bom? Para frente.
E aí a gente entra aqui na forma trigonométrica. É bem interessante essa disciplina, porque a gente precisa um pouquinho, né? Dizer um pouquinho para dizer bastante. A gente entra um pouquinho em trigonometria. O que é que seria essa forma trigonométrica? Certo? O que é que seria essa forma trigonométrica? Supor que eu tenho aqui um número complexo no gráfico. Então, o A, eu já falei que é a parte real, e o B é a parte imaginária. Na hora que eu traço aqui um módulo, tá? Isso aqui é o módulo. Eu tenho uma letra grega chamada de ρ. Isso aqui é o ρ, certo? Como é que eu faço para descobrir? Isso aqui é um teorema de Pitágoras, né? Onde esse lado aqui para cá, ó, é B e esse lado aqui para cá é A. Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Tirando a raiz, vai ficar o módulo, vai ser raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso é o módulo. Para eu achar o argumento, o que é o argumento, professor? É esse ângulozinho aqui que forma aqui com o módulo. Para eu achar o argumento, esse argumento eu tenho um seno de B sobre o módulo e o cosseno é A sobre o módulo. Tá? É onde eu falei, a gente vai precisar lembrar um pouquinho de números complexos, de trigonometria, que eu preciso saber essa tabela e preciso um pouquinho da redução. Falo um pouquinho, gente, é sendo modesto, tá? Precisar lembrar aqui de redução primeiro quadrante, ou simetria, se preferirem assim. Bom, então deixa eu colocar aqui um exemplo para a gente tentar desenrolar isso aqui, ó. Estou colocando aqui o número complexo, né? A mais BI, ó, lembra disso. Quem que é o A? É 1. Quem que é o B? Menos raiz de 3. Para eu achar o módulo desse número complexo aqui, o que é que eu faço? Raiz de 1 ao quadrado mais menos raiz de 3 ao quadrado. Esse aqui. Então, na hora que eu acho raiz vai embora com o quadrado, fica 3. Número negativo levando expoente par, ó, certo? Vai ficar 3 positivo. Então, raiz de 1 mais 3 dá 4, raiz de 4, 2. Então, nosso módulo é 2. Certo? Achei o módulo. Então, tá faltando eu achar... Tá faltando eu descobrir quanto equivale o... tá faltando eu descobrir quanto equivale o ângulo, né? Que não é ângulo, é argumento que a gente chama. Então, quem que é o ângulo? Quem que é o argumento? O seno é B sobre o módulo. E o cosseno é A sobre o módulo. Quem que é o A? É 1. Então, 1 sobre 2. E quem que é o B? Menos raiz de 3 sobre 2. Opa! Eu achei aqui, ó. Aonde que o cosseno é 1 meio e o seno é raiz de 3 sobre 2? Aonde que o cosseno é 1 meio e o seno é raiz de 3 sobre 2? Opa, 60 graus. Certo? Isso se os dois fossem positivos. Ó, por isso que eu coloquei um X aqui. Se os dois fossem positivos, tá? Se os dois fossem positivos, estaria no primeiro quadrante, e no primeiro quadrante seria 60 graus. Só que tem um detalhe, ele não está positivo os dois. Aqui no seno ele está negativo. E aí eu preciso lembrar um pouquinho, né? Preciso lembrar de um detalhe. Eu coloquei aqui, ó. Vamos ver aqui só uma coisa. No seno, vamos supor que o seno seja essa linha aqui. O seno para cima é positivo, para baixo é negativo. Certo? O seno para cima é positivo, para baixo é negativo. O cosseno, vamos supor que seja essa linha aqui. O cosseno para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Certo? Então, o seno para cima é positivo, ó. O seno para cima é positivo, para baixo é negativo. Tá aqui, ó, mais, menos, menos. O cosseno para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Tá aqui, ó, mais, menos, menos, ó. Aí aquele exemplo lá, se fosse primeiro quadrante, os dois eram positivos, né, ó. Os dois seriam positivos, para ser 60 graus, para estar no primeiro quadrante. Só que ele não está no primeiro quadrante. Por quê? Porque o seno está negativo. O seno está negativo. Cadê? O seno está negativo. E o cosseno está positivo. Aonde que o seno está positivo? Onde que o cosseno está positivo? Nesses dois. E aonde que o seno está negativo? Aqui, ó. Eu tenho que ser comum aos dois.
Então, esse nosso número complexo aqui, ele está no quarto quadrante. Como é que eu vou saber disso, professor? Aí você vai ter que fazer uma revisãozinha de trigonometria. Estou tentando fazer aqui por cima, como é que é? Estou dizendo que o seno é positivo para cima e negativo para baixo. O cosseno é positivo para a direita e é negativo para a esquerda. Então eu tenho que juntar os dois, tenho que pegar os dois e fazer os dois ao mesmo tempo. Onde é que um está positivo e o outro está negativo? Quarto quadrante. Certo? No quarto quadrante. Aí, o que é que vai acontecer? Eu preciso saber um pouquinho dessa parte aqui de redução do primeiro quadrante. Quando eu estou no segundo quadrante para o primeiro, certo? Segundo quadrante para o primeiro quadrante, eu vou colocar 180 menos x. Quando eu estou no terceiro quadrante para o primeiro, eu vou colocar 180 mais x. E quando eu estou no quarto quadrante, que é o nosso caso desse nosso exemplo, eu vou colocar 360 menos x. E quem é esse x, professor? Esse x é exatamente o ângulo que a gente achou. Ó. 360 menos x. 360 menos 60. Ou seja, esse número complexo aqui, o argumento dele é 300 graus. Certo? O argumento dele é 300 graus. Até aqui eu só achei o módulo e o argumento. O que é que está faltando? A forma trigonométrica. Isso daqui é a nossa forma trigonométrica. Onde o z é o módulo, parênteses, cosseno do ângulo, mais i, seno do ângulo. Só que quem é o ângulo? Quem foi o módulo, na verdade, né? O módulo a gente achou, foi 2. O módulo a gente achou, foi 2. Quem que é o ângulo? O argumento, tá, gente? Na verdade, o argumento. Eu falo o ângulo para ver se fica mais fácil a nomenclatura para vocês. Quem que é o argumento? 300 graus. Então, cosseno de 300 mais i, seno de 300. Só que, normalmente, a forma trigonométrica não vai estar em grau. Normalmente, ela não vai estar em grau. Normalmente, ela vai estar em radianos. Aí, o que você faz? Acha ele em radiano. 180 graus é π, é que equivale a π. 300 graus, x. Aplicando meio pelos extremos, eu vou achar aqui 5π sobre 3. Aí eu vou substituir aqui, ó. Ou seja, essa daqui é a nossa resposta, né? Achamos a forma trigonométrica desse número complexo aqui. Tá bom? Não vou colocar outro exemplo, porque o vídeo vai ficar um pouco extenso. E eu acho que só com um pouquinho disso aqui que eu já mostrei, dá para você pegar um outro exemplo e tentar fazer, certo? Aqui, ó, esse número complexo aqui, ele está todos os dois positivo. Se ele está todos os dois positivo, eu já sei que vai dar no primeiro quadrante. Eu já sei que isso aqui vai ficar no primeiro quadrante. Coloca o módulo, né? Acha o módulo, que deu 2 raiz de 2. Acha o ângulo. Quem que é o ângulo? Onde é que vai ser 2 sobre 2 a raiz de 2? Isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Ó. Porque a gente aplica aqui uma racionalização, tanto em cima como embaixo. Onde é que o seno e o cosseno? Onde é que o seno e cosseno é raiz de 2 sobre 2? Seno e cosseno é raiz de 2 sobre 2. 45 graus. Ou seja, esse nosso argumento aqui deu 45 graus. Certo? Aí você vai e escreve a forma trigonométrica. Quem que foi o módulo? 2 raiz de 2. Só se eu colocar raiz de 8 está errado? Não está errado não, mas o correto seria esse. Certo? Aqui você fatora, aí acha 2 raiz de 2. Então aqui vai ficar 2 raiz de 2, que é um cosseno de 45 graus, mais i seno de 45 graus. Lembrando que isso aqui não pode ficar em grau. Tem que transformar sempre para radiano. Como é que eu transformo? Essa forma aqui que eu mostrei aqui, ó. 180 graus é π, certo? 300 graus, x. Aí você vai achar aqui. Nesse caso aqui vai ficar π sobre 4. Tá bom? Vamos para frente. E aí, essa parte aí de números complexos e polinômios a gente termina. A gente entra aqui na parte de geometria analítica. Certo? A geometria analítica encontra a geometria com a álgebra.
Então, vou começar aqui como distância entre dois pontos, né? Distância entre dois pontos. Se eu tiver um gráfico aqui, y por x, eu tiver um ponto A, x de A, y de A, tiver um ponto B aqui, x de B, y de B. Quiser saber essa distância aqui, ó, então daqui para cá é a variação de x de B menos x de A, daqui para cá é a variação de y de B menos y de A. Na hora que eu faço aqui o triângulo retângulo, na hora que eu aplico Pitágoras, eu descubro essa nossa fórmulazinha aqui. D ao quadrado é igual a x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Ou ainda, né? Ou ainda, posso colocar raiz de... Tiro o quadrado daqui e vira raiz. X de B menos x de A ao quadrado, mais y de A ao quadrado. Bom? Então, pegando um exemplozinho bem facilzinho, bem prático, coloco aqui ponto 1 e 2, 3 e 4. Na hora que eu coloco para achar a distância entre esses dois pontos, na hora que eu colocar aqui, ó, x de B, que é um x de B, 3, que é um x de A, 1, certo? Aplicando essa mesma fórmulazinha aqui, ó. X de B, 3, x de A, 1, y de B, 4, ó. Y de A, 2. Na hora que eu respondo isso aqui, na hora que eu resolvo isso aqui, vai aparecer esse raiz de 8, raiz de 8, 2 raiz de 2. Isso aqui seria a nossa distância, né? Só que como tudo não são flores, né, que é a parte, vamos dizer assim, mais trabalhosa, entre aspas, de fazer, são esses pontos aqui distantes aqui, ó. Como assim um ponto aqui distante? Supor que eu tenho um ponto A e um ponto B, que são esses dois pontos aqui. E eu quero achar um ponto aqui distante que ele pertence ao eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo do x, tá? Eixo das ordenadas é o eixo do y. Eu quero que um ponto P pertencente ao eixo das abscissas seja equidistante do ponto A e equidistante do ponto B. Pontos equidistantes significa a mesma distância. Então, aplicando aqui, ó, distância de P até A igual a distância de P até B. Distância de P até A é igual a distância de P até B. E se eu aplicar essa fórmulazinha aqui, ó, tanto desse lado como desse lado, só que com quem são os pontos? É P e A, P e B. Só que antes de eu fazer, eu tenho um detalhe, ó. Se o ponto P pertence ao eixo X, o Y nem sobe e nem desce, né? Ele está em cima do eixo X. Se ele está em cima do eixo X, logo o Y é 0. Então eu quero saber qual é essa coordenada P aqui, que ele pertence aqui em cima do ponto, o ponto em cima do eixo das abscissas. Só que eu não sei qual é ele, é justamente o que eu vou achar. Então o nosso ponto P aqui, ele tem coordenada x e 0. Se, tá? Não é o caso daqui desse exemplo que eu estou colocando. Se o ponto P pertencesse ao eixo y, no caso era o x, nem ia para a direita e nem ia para a esquerda. Nem ia para a direita e nem ia para a esquerda, o x. Ou seja, o x era que era 0. E eu queria saber exatamente só o y. Então, o ponto P, se ele fosse em cima do eixo y, certo? Se ele fosse em cima do eixo y, o ponto P seria 0 e y. Certo? Se, vamos esquecer isso aqui por enquanto, que a gente está, vamos resolver essa daqui. Substituindo as informações que a gente tem, x de P, x de A, y de P, y de A, x de P, B, P e B, ó. Certo? Raiz de um lado, raiz do outro, posso cancelar. Certo? Na hora que eu faço isso aqui, quem que é o x de P, ó? É x. Quem que é o x de A? X de A é menos 1. Coloquei aqui, ó. Na hora que acontece isso aqui vai dar x mais 1 ao quadrado. E pelo amor de Deus, isso daqui, tá? Pelo amor de Deus, isso daqui não é x ao quadrado mais 1 ao quadrado, não, tá? Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, não. Isso daqui é um produto notável, que é justamente o que eu escrevi aqui do lado, ó. E aqui é o quadrado da soma. A mais B ao quadrado. E o quadrado da diferença? A menos B ao quadrado. Como é que faz? Quadrado primeiro, mais
se for mais aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se for menos, só muda esse sinal aqui, ó. A ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, professor, não vou lembrar disso aí não. Se tu não lembrar, cara pálida, aí tu faz o seguinte, ó. Vai colocar A mais B vezes A mais B, que vai dar a mesma coisa. Tá bom? Você multiplica, aplica a distributiva, aí tu acha a mesma coisa. Vai achar isso daqui. Tá bom? Então, colocando o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí aqui, ó, deu 0 menos 2 ao quadrado, dá menos 2 ao quadrado, dá 4, positivo. Aqui, outro produto notável, só que agora é o quadrado da diferença, ó. Então aqui só fica negativo o primeiro, o segundo lá permanece positivo, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui, menos 4 ao quadrado dá 16. Tudo que eu tenho de um lado da igualdade, se ele for do mesmo jeito do outro lado, eu posso cancelar. Então aqui eu tenho x ao quadrado desse lado positivo, e tenho x ao quadrado desse lado de cá positivo. Vai embora, ó. Tchau e benção. 1 ao quadrado desse lado, com 1 ao quadrado desse lado, tchau e benção também. Foi que não sobrou. Sobrou 2x aqui. Vou pegar o 4 e passar para o outro lado. Sobrou menos 2x aqui. Vou deixar o 16 desse lado. Na hora que eu coloco 2x mais 2x dá 4x. 16 menos 4, porque estava positivo, né? Ficou negativo. Dá 12. Então, o valor do x é 3. Ou seja, esse ponto bem aqui, ó, ele tem coordenada 3 e 0. Isso são pontos aqui distantes. Tá bom? Isso são pontos aqui distantes. Um pouquinho para frente. Para frente. Não para trás. Um pouquinho para frente. A gente vai falar um pouco aqui de ponto médio. Certo? Falar um pouquinho de ponto médio. Ponto médio, coisa tranquilíssima, tranquilo. Para a gente tirar uma média de uma nota, por exemplo, se forem 2 notas, eu somo a nota 1 mais a nota 2 e divido por 2. Isso se for uma média aritmética, lógico, né? A nota 1 com a nota 2 divido por 2. Do mesmo jeito aqui, ó. Eu tenho x1 e x2, eu somo os 2x e divido por 2 e vou achar o ponto médio. Se for no y de A e y de B, eu somo, divido por 2 e eu vou achar o ponto médio aqui. Tá? Só que aí eu posso fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenho um paralelogramo, né? Eu coloquei aqui só como exemplo. Aqui vou colocar esses pontos aqui, ó. Colocar esses pontos aqui no paralelogramo. Talvez o gráfico não seja nem esse, mas a ideia é essa, tá? A ideia é essa. E eu quero saber o ponto de interseção entre as diagonais desse paralelogramo, que tem essas coordenadas aqui. Quem que é o ponto de interseção? É exatamente o ponto médio. Que aí eu posso ter ou de A para C ou de B para D. Professor, como é que eu vou saber que esses pontos estão desse jeito? Normalmente segue a ordem A, B, C e D. Não vou pegar o A e botar o B bem aqui, o C aqui e o D aqui não. Normalmente segue a ordem A, B, C, D. Que nem no triângulo. Normalmente segue a ordem, né? A, B, C. Ou A, B, C. Normalmente segue uma ordem. Ok? E aí eu vou pegar aqui para achar o ponto médio de A e C. De A e C, tá aqui, ó. Até separei aqui, ó. Então, quem que é o ponto médio? X de A, como foi isso aqui já, ó. X mais X dividido por 2, Y mais Y dividido por 2. Eu vou achar essa coordenada. Então, aqui, colocando aqui, ó. Menos 2 mais 2 dividido por 2. Menos 1 mais 6 dividido por 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Dividido por 2, permanece 0. Menos 1 mais 6 dá 5 positivo. Dividido por 2, 2,5. Ou seja, esse ponto de interseção aqui, ele vai ter coordenadas 0 e 2,5. Certo? Então, isso daqui é o nosso ponto médio. Tá? Isso aqui é o nosso ponto médio. Até a aula passada que a gente fez aqui, para o menino lá da escola, do aeroporto, eu fiz só até aqui. Só que aí, isso aqui também vai entrar na prova. Tá? Isso aqui também entra na prova, condição de elemento de 3 pontos. Para que
né? Condição de elemento tem 3 pontos. Eu preciso ter 3 pontos, lógico. Né? Preciso ter 3 pontos, lógico. Para que esses pontos, né? Para que esses pontos eles estejam alinhados, é necessário que um determinante, tá? Que um determinante seja igual a zero. Aí eu até coloquei aqui como observação. Se o determinante, tá? Se o determinante for igual a zero, é porque esses 3 pontos eles estão alinhados. Como assim alinhados? Eles estão na mesma linha. Lógico, né? Eles estão na mesma linha. Se o determinante for diferente de zero, é porque esses 3 pontos eles são vértices de um triângulo. É porque esses 3 pontos eles vão ser vértices de um triângulo, certo? Eles vão ser vértices de um triângulo, esses 3 pontos. E eu coloquei um exemplo aqui, ó. X de A, Y de A, né? X de B, Y de B. X de C, Y de C. E essa coluna de 1. Essa coluna de 1 aqui é regra, para responder aqui pela regra de Sarri. Tá? Para responder pela regra de Sarri, vou colocar esses 3 pontos. Desculpa. Vamos saber o valor de x para que esses 3 pontos eles estejam alinhados, para que eles estejam na mesma linha. Para que esses 3 pontos estejam na mesma linha, é necessário que o determinante seja igual a zero. Então, para que ele seja zero, é necessário que ele esteja... para ele estar na mesma linha, é necessário que seja zero. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui e vou colocar com esses pontos que a gente tem aqui, ó. X e 5, coloquei. Menos 2 e 3, coloquei. 4 e 1, coloquei a coluna de 1. Pela regra de Sarri, o que eu vou fazer? Vou pegar as 2 primeiras colunas, colocar depois lá na matriz. E vou igualar a zero, porque ele tem que estar alinhados. Certo? Fazendo aqui diagonal principal menos diagonal secundária, vai ficar aqui diagonal principal, coloquei até de azul aqui, ó. Menos a diagonal secundária, coloquei de preto, ó. Igual a zero, porque tem que estar alinhados. Na hora que eu faço, né, diagonal principal menos diagonal secundária, vai aparecer essa expressãozinha aqui. Simplesinha que dá pra gente responder. E aí fica uma equaçãozinha de primeiro grau, que aí deu x igual a menos 16 sobre 2, ou seja, o valor do x deu menos 8. Então, se eu colocar menos 8 aqui no valor desse x aqui, se eu colocar menos 8 e 5, menos 2 e 3, 4 e 1, e for colocar aqui no determinante, vai dar zero. Qualquer valor que eu colocar no lugar desse x aqui, que não seja menos 8, não vai dar zero. Certo? Então, qual o valor de x para que os pontos estejam estarem alinhados? Menos 8. Então, essa aqui seria a resposta. Tá bom? E é isso, pessoal. É isso. Espero ter ajudado, né? Espero ter ajudado. Eu vou precisar que vocês, né, façam essa revisãozinha, que a nossa prova vai ser na próxima semana. Tá bom? Isso eu estou gravando hoje aqui, dia 8 de 4 de 2021. Meus alunos do terceiro ano irão fazer uma prova na próxima semana. E aí esse será o nosso conteúdo. Tá bom? Espero ter ajudado, tá? Espero ter dado esse suporte que vocês precisam. E qualquer coisa, só perguntar que eu estaria à disposição. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.